Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, sexto ano, nós vamos para uma atividade sobre as camadas da atmosfera. Vocês irão localizar aí na apostila de vocês, está escrito assim, ó, a data, né? Dando sequência à atividade, porque vocês já assistiram lá o outro vídeo explicativo, né? Então, agora nós vamos para essa atividade, a segunda atividade, as camadas da atmosfera. Primeiro, o que é a atmosfera? A atmosfera são as camadas de ar que envolve a Terra, certo? Então, não existe apenas uma camada, porque nós conseguimos, né, sentir. A gente olha para o céu, então são várias camadas. Além das nuvens, existem outras camadas, certo? Vocês vão observar que aí na apostila de vocês, eu coloquei atrás. Então, ó, aqui tá a atividade e vocês viram? Tá aqui, ó, as camadas da atmosfera. Quais são as camadas? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, certo? Então são 5 camadas. Não é apenas a camada que a gente respira, que a gente vê até ali a nuvem quando a gente sai fora da casa, certo? Além das nuvens existem outras camadas. Vocês vão ler aqui que eu fiz um mapinha conceitual para vocês. Um explicativo de cada camada, certo? Então, a troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre. É aqui que tem os seres vivos. Por que seres vivos? As plantas, os animais, os seres humanos, certo? Então, é nessa camada que fica mais próxima à superfície terrestre. A outra camada é a estratosfera. Então, na estratosfera circulam os aviões, certo? Nessa camada ainda tem o oxigênio, certo? Na mesosfera já acontece os meteoros. É uma camada que já tem o rarefeito. O que é o rarefeito? O rarefeito é quando não se tem mais o oxigênio, ou se tem muito pouco oxigênio, fica difícil de se respirar, certo? Então respire aí, ó, respire fundo, ó. Que delícia, né? É a troposfera que nós estamos respirando. É essa camada que nós estamos, nós seres humanos. E aí, na termosfera, que é a outra camada lá, é a camada que se encontra os ônibus espaciais. E a exosfera, a última camada, vamos dizer assim, né? Essa camada aí não se tem nenhum tipo de vida lá. Cientistas falam que somente os satélites chegam até lá, certo? Então, a atividade que nós vamos fazer, você vai pegar aí na sua apostila, você vai dobrar aqui, ó, bem bonitinho. Você pode dobrar e você vai observar que aqui atrás não vai rasgar, certo? Se você tiver cuidado, é claro, né? Então, você vai pegar uma tesoura ou uma régua e você vai cortar, certo? Você vai cortar aqui para fazer essa atividade. Então, essa atividade você vai precisar de tesoura, vai precisar de lápis de cor azul e o preto, lápis de cor azul claro, azul escuro. Se você tiver uns 3 tons de azul, vai ajudar, certo? Tesoura, cola e um papel. Pode ser folha de sulfite, pode ser folha do caderno mesmo. Você vai tirar lá a barbela,
certo? E você vai utilizar. Então, o que você vai fazer? Primeiro passo, você vai pintar. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pintar, certo? Você vai pintar. Você vai começar com esse semicírculo aqui, o azul mais claro que você tiver. O azul bem clarinho, você vai pintar, certo? Depois, você vai fazendo a sequência do azul. O maior, o círculo maior aqui, ele tá até achatado, certo? Vai ser o preto, certo? Então, o que vai simbolizar? O que vai ser o preto é a última camada. Qual é a última camada mesmo? Exosfera, certo? A última camada é a exosfera, por isso que você vai pintar de preto. Você pintou as 5 camadas, começando com o azul clarinho até chegar no preto. O preto você pode colocar preto e um pouquinho de azul, certo? Você fez isso, pintou. O que você vai fazer? Você vai recortar. Recorta. Tudo bonitinho. Aqui tem uma beiradinha. Essa beiradinha você não recorta, porque é por essa beirada que você vai dobrar depois para colar, certo? Então, aqui, ó. Aqui, observem que bem em cima está escrito troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E aí, o que você vai fazer? Você vai recortar bem bonitinho, certo? E você vai colar em cima. Não cola, gente. Opa! Não cola embaixo. Você vai colar em cima, bem em cima. Por quê? Quando você começar a colar as camadas, não vai tampar. Uma camada não vai tampar a outra. Para você visualizar o nome dessas camadas, certo? Entendido? E aí, você pintou, você recortou, você colocou os nomes na beiradinha. O que você vai fazer? Aqui tem os desenhos. Tem as nuvens, o balão, o avião, uma espaçonave, vamos falar que é um ônibus espacial, o meteoro, tem um satélite. Aí você vai pintar esses desenhos também, bem bonitinho, você vai pintar e você vai vir colando, certo? Lembra que eu falei que você ia precisar de uma folha de sulfite ou uma folha de caderno? Você pode fazer a metade da folha de sulfite, certo? Eu já fiz um aqui, eu vou mandar foto depois para vocês. Então, você pegou a folha de sulfite, você vai vincar aqui, ó. Você vai vincar ela para você colar. Você vai passar cola. Sabe lá naquela beiradinha que eu falei para vocês? Não recortar. Ó, vou mostrar aqui para você. Vou recortar um aqui. Para você entender. Então, aqui, ó. Tem aqui, ó, uma beirada. Você não recorta essa beirada. Essa beirada você vai dobrar e você vai passar cola. E aí, você vai colar na folha de sulfite ou na folha do caderno. Você vai começar a colar a última camada, que é a exosfera, certo? Você vai lá, não cola atrás, não pode colar atrás, certo? Você irá colar somente, ó, atrás não cola. Você vai colar somente a beiradinha, certo? Somente a beiradinha. Então, você vem e você começa a colar. Exosfera, depois a termosfera, depois
a mesosfera, depois a estratosfera, depois a troposfera, certo? Você veio e colou aqui bonitinho. Vai ficar desse jeito as camadas. Você está conseguindo visualizar? Ó, as minhas camadas ficaram em pé, porque eu não colei atrás. Nenhuma delas eu colei atrás, certo? E aí, o que eu vou fazer? Ah, professora, eu não lembro aquelas figuras. Aonde eu devo colocar? Eu vou sempre voltar para essa parte da apostila, porque aqui tem textos explicativos falando o que cada coisa cada objeto aonde deve estar, certo? Então, lá na última camada, na estratosfera, eu vou colocar o satélite, eu vou lá, vou pintar o satélite, recortar e colar na exosfera, o ônibus espacial na termosfera, o meteoro na mesosfera, na estratosfera o avião e na troposfera vocês irão colocar as nuvens e o balão, certo? Aí você vai pegar ou um lápis de cor, ou um giz de cera, ou uma canetinha, você vai fazer um meio círculo aqui, ó. Primeiro você tem que colar, depois, a mesma medida que ficar aqui desse último círculo, você vai acompanhar, ó. Estão conseguindo entender? Então, aqui, ó, eu venho aqui e faço. Por quê? Eu estou representando os continentes, certo? Então, eu venho aqui e eu desenho, ó. Estão conseguindo ver? Então, eu venho aqui... Aproxime mais para mim. Eu venho aqui e eu desenho o planeta, certo? Eu vou desenhar o mundo e simbolizando os continentes, certo? Simbolizando os continentes. Então, façam aí, qualquer dúvida, vocês só perguntar, certo? Essas são as camadas da atmosfera, certo? Essas são as camadas da atmosfera. Quais são mesmo as camadas da atmosfera? Vamos lembrar quais são as camadas da atmosfera? Exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Então, na troposfera, as nuvens e o balão, na estratosfera, o avião, a mesosfera, o meteoro, a termosfera, o avião, o ônibus espacial e na exosfera o satélite, tá bom? Combinado? Qualquer dúvida é só mandar recado. Tchau, até a próxima aula. Deus abençoe. Fiquem com Deus. A próxima aula nós iremos continuar falando sobre a atmosfera, certo? Sobre os fenômenos da atmosfera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.